Gostaria de dizer algumas coisas sobre o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas. O mesmo Lucas do Evangelho é aquele que escreve também o livro de Atos. O livro de Atos vai nos contar a história da igreja depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus Cristo sobe aos céus, nós temos isso ali no capítulo de número 1 de Atos, Jesus Cristo sobe aos céus, ele dá poder aos seus discípulos no Pentecostes para pregarem o Evangelho. Pedro prega o Evangelho e 3.000 pessoas se convertem, depois mais pessoas se convertem, a igreja chega ao número de 5.000, e depois disso a igreja começa a ser perseguida, a igreja começa a sofrer perseguição, e aqui no capítulo de número 7 nós temos a morte de um dos membros da igreja, que é a morte de Estevão. Então você pode ver ali capítulo de número 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Eu quero destacar aqui, antes de continuar a leitura, este Saulo. Este Saulo é o apóstolo Paulo. Paulo, antes da sua conversão, era chamado de Saulo. Aliás, ele é tanto chamado de Saulo, quanto chamado de Paulo. E quando diz aqui que Saulo consentia na morte de Estevão, não é que simplesmente ele concordava, mas ele estava votando pela morte de Estevão. É como se houvesse um pequeno concílio: nós vamos matá-lo, e Paulo dizia: sim, matem-no. Então, Estevão, ele morre também pelo voto do apóstolo Paulo. Paulo ainda não havia se convertido. Então vamos continuar a leitura, capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora vamos para o capítulo de número 9. A conversão de Saulo. Capítulo de número 9 de Atos, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, vê que caminho aí está em letra maiúscula, então caminho aí é aqueles que seguem Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouvia uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém.
Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. Feche os seus olhos em oração. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor fala pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo em nossos corações. Pedimos, Pai, quebra toda barreira, em nome de Jesus. Toda barreira que, porventura, quer nos impedir de receber a Tua palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra. E que nós possamos ser transformados por ela. E que nós possamos ser usados por Ti. Ó Deus amado, fala conosco, envia os Teus anjos aqui, ó Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado sobre vidas transformadas. Nosso desejo é levar os irmãos a uma reflexão profunda, se de fato as nossas vidas são transformadas. E nós precisamos fazer essa reflexão pessoal, diante da palavra de Deus, de se de fato a nossa vida é transformada. A Bíblia constantemente nos chama a essa reflexão. O apóstolo Paulo, de quem nós vamos falar nessa noite, o tema da nossa mensagem é vidas transformadas, e vamos trazer o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo constantemente em suas cartas chama a igreja a uma reflexão profunda, a um autoexame para ver se de fato somos transformados. Não é incomum as pessoas me dizerem: pastor, fulano é uma pessoa na igreja, mas em casa é outra pessoa. Isso, irmãos, é muito triste, porque a nossa vida na igreja deveria ser um reflexo, simplesmente um reflexo daquilo que nós somos em casa. O que nós somos na igreja, nós deveríamos ser em casa, deveríamos ser no trabalho, deveríamos ser em todo lugar. Se Jesus transformou a nossa vida, aonde nós formos, a luz de Cristo vai brilhar através de nós. Por isso eu peço aos irmãos que, não somente hoje, mas durante a semana, estejam orando por uma transformação pessoal. Avivamento nada mais é do que transformação. Qualquer um pode levantar a mão, pular e gritar,
E, de fato, às vezes o avivamento nos leva a fazer isso, mas avivamento não é algo que acontece por fora. Avivamento é algo que acontece por dentro. É a transformação do coração. Quando avivamento acontece, uma nova vida nasce. Quando avivamento acontece, é uma mudança de mente, uma mudança de coração. E nós precisamos orar por isso, precisamos orar para que a nossa vida seja transformada, precisamos orar para que a igreja da qual participamos seja repleta de pessoas transformadas, precisamos orar por transformação espiritual em nossa cidade, em nosso país. Toda essa corrupção que nós temos visto em nosso país é fruto da falta de transformação, fruto da falta de pessoas, das pessoas terem um encontro real com o nosso Deus. E hoje, irmãos, nós vamos então falar sobre o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, e iremos falar sobre Paulo em 3 pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo antes de ser transformada. Depois nós vamos falar sobre o momento em que a vida do apóstolo Paulo foi transformada. E por fim, nós vamos encerrar com um 3º ponto, falando sobre as evidências que mostram a transformação, a real transformação na vida do apóstolo Paulo. Então são 3 pontos. Primeiro ponto, irmãos, é a vida do apóstolo Paulo antes de ser transformada. Há um registro que data da época do Império Romano, de um homem que descreve a aparência do apóstolo Paulo. E esse homem diz assim: vi Paulo se aproximando, homem de pequena estatura e cabelos ralos, torto de pernas e com boa saúde, sobrancelhas ligadas e nariz convexo. Algumas vezes ele se parece um homem e outras vezes ele se parece um anjo. Essa descrição eu peguei do Novo Dicionário da Bíblia. Nós não sabemos se a descrição é verdadeira, mas nós temos aqui um relato da figura do apóstolo Paulo. Ele era alguém que não tinha uma boa aparência, mas era alguém cheio do Espírito Santo. A vida do apóstolo Paulo foi transformada. Paulo não nasceu de uma família cristã, ele nasceu de uma família judia, uma família, ao que tudo indica, rica e com poderes políticos. Antes da conversão a Cristo, Paulo era um judeu da tribo de Benjamim. Paulo não nasceu nas terras de Israel, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Então o apóstolo Paulo, ele era israelita, mas a Bíblia vai também nos dizer que ele era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, ele era tanto israelense quanto cidadão romano. E a Bíblia não nos diz como o apóstolo Paulo adquiriu esse título de cidadão romano. Talvez por influência política, ou talvez por algum serviço prestado por seus pais ao Estado romano. Porque, irmãos, não era qualquer pessoa que tinha esse título, o título de cidadão romano. Esse título de cidadão romano, na época de Jesus, era dado somente a pessoas de grande influência. E Paulo tinha esse título, ele tinha o título de cidadão romano. Na época de Jesus, os judeus, eles eram divididos em grupos religiosos, e como eu disse, o apóstolo Paulo era um judeu. Os judeus eram divididos em grupos religiosos. Os principais grupos eram escribas, saduceus, zelotes, samaritanos e fariseus. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele era do grupo dos fariseus. E os fariseus eram o principal grupo religioso da época. Um grupo bastante influente, eles conheciam bastante a palavra de Deus, a palavra do Antigo Testamento, e eram bastante rígidos na observação da lei. Então o apóstolo Paulo,
ele nasceu em Tarso, era judeu, era do grupo dos fariseus. E a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, era uma cidade muito importante, um centro cultural. Grandes eruditos da filosofia grega moravam ali. E Paulo aprendeu muita coisa, Paulo certamente aprendeu muita coisa, tirando proveito de ter nascido em Tarso. O apóstolo Paulo, ele tinha grande conhecimento, e o conhecimento cultural que Paulo tinha permitia a Paulo debater com filósofos. Da onde Paulo obteve esse conhecimento? Provavelmente da cidade onde ele nasceu, da cidade de Tarso. Mas, irmãos, na juventude, ainda na adolescência, provavelmente, Paulo foi educado aos pés de um famoso rabino chamado Gamaliel. Isso tudo nos mostra que o apóstolo Paulo teve uma formação privilegiada, humana, filosófica, teológica e religiosa. Ele era um homem, segundo os padrões do mundo, um homem de grande cultura humana, filosófica, teológica e religiosa. E quando Paulo já era um homem formado, meus irmãos, a igreja de Cristo estava nascendo. A igreja de Cristo estava nascendo. Ela era ainda um bebê. E como nós falamos, aconteceu uma grande perseguição contra a igreja. E o objetivo dessa perseguição era esmagar a igreja. O objetivo dessa perseguição era acabar com a igreja logo no seu nascedouro. Os novos cristãos, os novos convertidos da época, eram pegos, presos, torturados e muitos deles levados a blasfemar contra Cristo. Muitos deles na tortura eram levados a negar o nome de Jesus. Muitos perdiam os bens, eram afastados da sua família, e muitos eram levados à morte. E entre aqueles que perseguiam a igreja, entre aqueles que pegavam os cristãos, prendiam, torturavam e votavam pela morte dos cristãos, entre eles estava Paulo. Entre eles estava Paulo. Aliás, ao que tudo indica, ele era o principal. Antes da sua conversão, e esse é o ponto principal que eu quero destacar aqui. Antes da sua conversão, Paulo odiava a igreja de Jesus. Paulo odiava a Jesus e ele odiava a igreja de Jesus. Paulo não aceitava que as pessoas buscassem a Cristo. Paulo não aceitava que as pessoas servissem a Cristo. Paulo não aceitava que as pessoas entregassem a vida a Cristo e o seguissem. Ele odiava a igreja, ele odiava a Jesus. Muitos cristãos foram mortos através do voto de Paulo. Esse era Paulo antes da sua conversão. Esse era Paulo antes de ter um encontro com Cristo. E essa realidade, meus irmãos, nós vemos ainda hoje. Muitas pessoas, antes de se converterem, elas odeiam a igreja. Elas têm um sentimento de ira direcionado à igreja. E muitos morrem com esse sentimento. Muitos morrem com esse sentimento. E Jesus nos disse, como nós lemos no começo do culto, Jesus nos disse que os cristãos seriam odiados e seriam perseguidos. Jesus disse: se me odiaram a mim, odiarão também a vocês. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E Jesus diz que a razão, o motivo pelo qual muitos perseguem, muitos odeiam, muitos direcionam a ira contra a igreja, Jesus diz que o motivo é simplesmente porque Ele nos escolheu. Jesus diz lá em João: não fostes vós quem me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos escolhi do mundo. E o mundo vai vos odiar pelo simples fato de eu ter lhes escolhido.
E depois, lá em João capítulo 15, versículo 25, Jesus vai dizer: odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. O mundo se levanta contra a igreja por causa da proclamação do Evangelho. Por que Paulo se levantava contra a igreja? Por causa da proclamação do Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? Evangelho é simplesmente Jesus. O Evangelho é Jesus. Ele é a boa notícia, notícia da salvação. Ele é um anúncio que o mundo tanto precisa ouvir. Só que quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a graça, que é o perdão, e junto com a graça, anunciamos a necessidade de ter a vida transformada. As pessoas, elas aceitam a graça, elas aceitam o perdão, mas quando nós falamos da necessidade de ter uma vida transformada, aí muitos rejeitam e muitos odeiam a igreja, porque a igreja prega a necessidade de uma vida transformada. A igreja prega: venha como está, mas Jesus quer transformar você. Você vai sair da presença de Cristo uma nova criatura. Aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que vivia no pecado não vai mais viver dessa maneira, vai sair da presença de Cristo transformado. É isso que o Evangelho produz em nós. O Evangelho produz novas criaturas, segundo a vontade, segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele aspirava, a Bíblia diz que ele aspirava ameaças e morte contra a igreja de Jesus. Veja ali o capítulo 9 de Atos, o versículo 1. Saulo respirando, ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Esse era o coração de Paulo antes da sua conversão. Esse era o respirar de Paulo antes da sua conversão. Ele respirava ameaças e morte. Esse era o desejo dele: acabar com a igreja, esmagar a igreja, assolar a igreja de Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo de número 8, versículo 3, ali diz: Saulo, porém, assolava a igreja. Esse era Paulo antes da sua conversão. Mas a Bíblia então nos apresenta, irmãos, o momento em que a vida de Paulo foi transformada. O momento em que a vida do apóstolo Paulo foi transformada. E esse é o nosso segundo ponto. A conversão de Paulo foi uma conversão dramática. Uma conversão dramática. Paulo se converteu 7 anos depois da ressurreição de Cristo. Esse é o período, creio que exato, 7 anos depois da ressurreição de Cristo, nós temos aí o tempo da conversão do apóstolo Paulo, e ele teve uma conversão dramática, porque no seu coração ele queria esmagar a igreja, queria acabar com a igreja, e ele estava indo para uma cidade chamada Damasco. E no caminho até Damasco, ao meio-dia, uma luz brilhou ao seu redor e Paulo caiu no chão. E uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele que persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Porque Cristo está com a igreja. Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Cristo se identifica com a sua igreja. De fato, irmãos, nós somos a habitação do próprio Cristo, nós estamos nele, ele está em nós. Ele se identifica com a sua igreja. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Paulo, então, após ouvir a voz, ele se levanta, ele entra na cidade e ele fica 3 dias cego.
até que o Senhor manda Ananias orar por ele, e Ananias vai, ora pelo apóstolo Paulo, ele volta a ver, naquele mesmo momento ele é batizado, e não demora muito tempo, Paulo passa a pregar o evangelho. Paulo entra na cidade de Damasco, agora não para prender, agora não para matar, agora não para assolar, mas ele entra na cidade de Damasco para afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por ter sido um perseguidor da igreja, os cristãos tinham ampla desconfiança de Paulo. Quando Paulo vai a Jerusalém, ele é apresentado à igreja de Jerusalém por Barnabé. E os cristãos não queriam ter esse contato com Paulo, porque tinham medo de Paulo. Diziam que era uma estratégia, ou pensavam que era uma estratégia de Paulo para encerrar a igreja. Mas Barnabé dá testemunho acerca da transformação que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo, 13 anos depois da sua conversão, ele foi enviado pela igreja de Antioquia para fazer missões entre os gentios. Paulo se tornou o grande apóstolo da igreja, o grande missionário da igreja. 13 cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Houve uma grande transformação na vida do apóstolo Paulo. Nós falamos então nesse ponto sobre a conversão de Paulo. Você que me ouve agora, quando aconteceu a sua conversão? Você se lembra? 3 vezes no livro de Atos vai falar sobre a conversão de Paulo. No capítulo 22, no capítulo 26, também vai falar sobre a conversão de Paulo. Você pode ler em casa, mas a pergunta que eu te faço é: quando ocorreu a sua conversão? Quando é que o seu coração foi transformado? Qual foi o momento em que Jesus te lançou no chão, como lançou o apóstolo Paulo, e você confessou a Cristo os seus pecados? Porque Paulo cai no chão, mas ele se levanta uma nova criatura. Ele se levanta do chão uma nova pessoa. Paulo nunca mais foi o mesmo depois do dia em que ele foi impactado por Jesus Cristo. E a pergunta que eu lhe faço é: quando foi que você se viu, ou quando foi que você se encontrou uma nova pessoa em Cristo Jesus? Meus irmãos, nós precisamos ter uma resposta para isso. Somos de fato novas criaturas? Fomos transformados por Cristo Jesus? Houve um momento em que Cristo veio até nós e transformou a nossa mente, transformou o nosso coração, nos deu uma nova disposição. Antes a nossa disposição era contra a igreja. Nós não conhecíamos a igreja, nem conhecíamos a Cristo, mas a nossa disposição era contra a igreja. Uma vez que fomos transformados, nós passamos a servir a Cristo na igreja. E não podemos nos enganar, porque muitos são simpatizantes da igreja, mas não são ainda parte da igreja. E todos nós precisamos ser parte da igreja. Todos nós precisamos ser parte do corpo. Então, irmãos, nós vimos 2 coisas: a vida do apóstolo Paulo antes da conversão, e vimos o momento em que ele foi convertido, o momento em que ele foi transformado por Jesus. E eu gostaria de encerrar falando sobre as evidências que mostram que Paulo foi de fato transformado. Após a conversão de Paulo, e quando eu falo de conversão, eu não falo de vir à igreja, porque, irmãos, conversão não é vir à igreja. Muitos vêm à igreja por religiosidade e não por conversão. Quando a Bíblia fala de conversão, ela fala de uma nova mente, de um novo coração, de uma nova disposição. Amém, queridos? Isso é conversão.
nós examinamos a nossa conversão a partir disso, a partir de arrependimento e fé. Se eu sou convertido, eu me arrependi dos meus pecados. Deus trouxe arrependimento para mim. As coisas velhas ficam para trás, tudo se fez novo. E agora eu tenho fé, eu olho para a cruz de Cristo, eu creio que na cruz Ele levou os meus pecados. Logo após a sua conversão, a vida de Paulo mudou radicalmente. Porque convergir é isso. Convergir é mudar radicalmente. Se eu estou indo para lá, agora eu vou para cá. Ou seja, eu convergi, eu mudei radicalmente a direção. E quando Paulo é tocado por Jesus, quando ele é visitado por Jesus, há uma mudança radical. Meus irmãos, as igrejas, infelizmente, estão cheias de pessoas que não mudaram, e não mudaram nem um pouco. Muitos não mudaram nada, quanto mais dizer mudar radicalmente. Quando nós olhamos lá para o nosso congresso, e nós vemos lá a bancada evangélica, aquilo, irmãos, é uma vergonha para nós. Aqueles homens não deveriam ser chamados de evangélicos, porque o evangelho transforma vidas. O evangelho é a boa notícia, é a obra do Espírito Santo em nossos corações. E homens evangélicos, colocando dinheiro roubado sobre a mesa e dizendo, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque é isso que eles fizeram. Isso, irmãos, é uma vergonha, é um escândalo. E nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não foram transformadas. Elas estão constantemente ouvindo a palavra, mas a palavra entra nas suas mentes, mas não entra em seus corações. Seus corações estão fechados. A conversão de Paulo mudou a vida dele radicalmente. Humanamente falando, ouça isso. Humanamente falando, Paulo só perdeu. Paulo só perdeu. E nós não deveríamos estranhar isso, porque hoje as pessoas querem saber o que irão ganhar se vierem para a igreja. Mas o que eu ganho se eu for lá? O que é que eu tenho para ganhar? Jesus nos pergunta o que estamos dispostos a perder. Nós não deveríamos estranhar que Paulo só perdeu porque Jesus Cristo já havia dito, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem perder a vida, a achará. Quem perder a vida. Jesus nos pergunta, lá em Mateus 16, implicitamente ele nos pergunta, o que estamos dispostos a perder? O que ganhamos, meus irmãos? Ouça isso. O que ganhamos não pode servir de evidência de que somos cristãos, e sim o que perdemos. Todos estão dispostos a ganhar, mas somente aqueles que foram de fato escolhidos do mundo estão dispostos a perder. Para seguir Jesus, Paulo teve que perder. Paulo tinha grande conhecimento filosófico. Todo conhecimento filosófico de Paulo, ele teve que considerar como perda para seguir a Cristo. Seu prestígio entre os fariseus, ele teve que considerar como perda. Seu prestígio entre o seu povo em Jerusalém e Israel, ele teve que considerar como perda. Paulo era um grande homem entre os filósofos, um grande homem entre os judeus. Quando Paulo entrega a vida a Cristo, ele perde todo esse prestígio. Ele teve que se distanciar da sua família. Ele perdeu neste mundo status, posição, poder, bens. De perseguidor passou a ser perseguido. De uma vida confortável passou a ter uma vida de sofrimento. Aliás, o próprio Jesus lhe disse, capítulo 9, versículo 16 de Atos, eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo perdeu, mas ele também ganhou.
ele ganhou a Cristo. Ele ganhou a Cristo. E Cristo, isso, irmãos, não é pouco. Cristo é a pérola de grande valor. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Aquele que ganha Cristo ganha a alma. Para encerrar essa mensagem, eu quero que você leia comigo Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Nós temos pouco tempo para refletir acerca de um assunto tão profundo, mas veja comigo, Filipenses, capítulo 3, eu quero que você não apenas leia, mas eu quero que você ouça a palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 4, diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia, é Paulo falando aqui, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Perdi todas as coisas. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja o capítulo 4, aí de Filipenses, versículo 10. Alegrei-me, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez seja o momento de você perder para ganhar a Cristo. Não deixe para amanhã. Se você quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz e siga-o. Hoje, perca a sua vida. Deixar algumas coisas pode ser dolorido, mas não é impossível para quem ama a Deus. Paulo diz, por amor a Cristo, perdi todas as coisas. Perder alguns amigos que, na verdade, só têm influência negativa sobre a sua vida. Amigos que você não consegue deixar, amigos que você não consegue evangelizar, amigos que têm te levado ao pecado e você não consegue dizer não, porque você acha que precisa desses amigos. Perder aquelas festas, perder aquele momento de embriaguez que só te traz prejuízo, só traz dissolução. Talvez perder aquele relacionamento que você acha que é baseado no amor, mas não é. É baseado no pecado. Às vezes é preciso perder para encontrar a Cristo. Paulo veio a falecer 30 anos após a sua conversão. 30 anos depois da sua conversão, ele morreu, provavelmente assassinado por Nero.
Mas antes de morrer, o apóstolo Paulo, ele disse isso aqui que eu vou ler. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vida. Ele perdeu, mas ele também ganhou. Paulo agora está com Cristo, está desfrutando da coroa da justiça, está desfrutando da presença de Deus.